Oi, gente, tudo bem? Eu sou Eliana Biasoli, psicóloga, mais de 25 anos na área, várias especializações ao longo do tempo, e hoje eu vou usar duas especializações, a de sexologia clínica e a especialização na área familiar, para falar com vocês, né, utilizando muito aqui o conceito da sistêmica, da terapia sistêmica, né, para abordar um tema muito importante, um tema muito tabu que me solicitaram para falar, que é as consequências do abuso infantil na vida de um adulto. Difícil falar sobre esse tema, gente, né? E o que eu noto que, assim, é difícil muitas vezes o paciente trazer o tema para o consultório. É tanto tabu que muitas vezes a pessoa nem traz para a própria terapia por uma emoção que não combina com essa situação, que é uma emoção vergonha, né? Então já fica uma primeira dica aí. Ninguém deve se envergonhar caso tenha ocorrido algo assim lá na sua infância. Até porque nenhuma criança tem capacidade cognitiva de compreender que aquele ato abusivo físico ou emocional tenha a ver com a questão sexual, né? O adulto sim que cometeu o abuso, esse sim, ou o adolescente, às vezes é um adolescente que abusa a criança, né? Este sim tem uma capacidade de discernimento e compreende já o que está ligado à questão sexual, o que é permitido fazer e o que não é permitido fazer. Então fica aí uma primeira dica, e cuidado com as falsas memórias, né? Porque às vezes, dependendo do ângulo e dependendo do seu estado de espírito, a forma como você olha lá para trás, a sua infância, né? Você pode de repente criar alguma coisa aí que não existe. Então é importante, quando a gente vai fazer essas reflexões de autoconhecimento, né? Que nós estejamos amparados por um profissional capacitado e que a gente esteja em um momento mais ou menos saudável da nossa vida. Eu digo mais ou menos saudável porque a vida ela é cheia de percalços, né? E nem sempre a gente vai estar muito bem. E tudo bem se a gente não estiver bem em vários momentos da nossa vida, né? Então, assim, quais são os danos? Por exemplo, nós temos vários estudos, né? Onde há o transtorno borderline, né? O que é borderline? A pessoa vive entre um limite entre a realidade e os delírios, alucinações que a pessoa pode vir a ter, né? E sempre nesses estudos, por incrível que pareça, existe aí o marcador abuso infantil, né? Infelizmente as mulheres são mais, vamos dizer assim, essa é uma patologia que acomete mais as mulheres, nós meninas, né? E vamos dizer assim, o borderline ele tem uma desregulação emocional muito importante, muito grave, muitos impulsos, um sentimento de rejeição, muitas horas do dia da pessoa, né? E uma maturidade emocional ali dos 4, 5 aninhos, né? E o que a gente nota é que sempre tem uma história de abuso infantil aí, né? Então, quer dizer, o abuso infantil aqui, ele pode startar, eventualmente, uma hereditariedade que, caso não tivesse acontecido o abuso, ela poderia pular essa geração. Sim. Então, às vezes, alguns transtornos, né, psiquiátricos, nesses casos, transtornos mais graves, né, às vezes pulam gerações. Mas a gente nota que sempre existe esse marcador do abuso infantil lá no borderline, né? Um outro domínio que fica muito abalado aqui quando a pessoa passou por essa experiência infantil é o domínio na terapia de esquemas, que a gente chama, né? É o domínio da confiança, né? Então, quer dizer, normalmente a pessoa desenvolve aqui um esquema de desconfiança que vai perturbá-la ao longo da sua vida como um todo, né? Porque quando a pessoa pensa em gente, se ela tem esse marcador infantil do abuso, ela vai pensar em gente como algo aversivo. Então, são pessoas que
podem evitar contatos, né, de intimidade com outras pessoas, podem eventualmente ter uma vida sexual bastante atribulada, podem eventualmente desenvolver uma fobia social importante, né, que é uma aversão a conviver com pessoas, uma aversão a expor algum trabalho, a fazer algum tipo de apresentação que não tem nada a ver com a timidez, né? Então vocês notam aqui o domínio, autonomia e sentido de identidade, né, que nós temos, nós sabemos quem somos nós. Quando há um abuso, isso fica muito comprometido na pessoa, né? E isso, de certa forma, acaba impedindo a pessoa de criar vínculos seguros, vínculos com outras pessoas, né? E aqui surgem alguns esquemas, né, que a gente, na terapia dos esquemas, a gente chama de desconexão e rejeição. Por exemplo, né, a pessoa ela pode acionar um esquema de abandono, né? A pessoa sempre se sentir abandonada, sempre precisar de muito reconhecimento, né? Ela pode acionar o esquema de desconfiança, como eu disse anteriormente, né? Ela pode acreditar que todo mundo que se aproxima dela em algum momento vá abusar dela, né? A vergonha, uma emoção muito prevalente aqui, que acompanha a pessoa ao longo da vida, e isso não é necessário, né? O isolamento social pode acontecer aqui e uma alienação de uma vida funcional como um todo, né? Bom, aqui o cuidado é, caso você tenha vivido isso, sim, vai trazer muitos desconfortos na sua vida adulta que vão te acompanhar ao longo da sua existência. E o que é fundamental aqui? Você trabalhar com um profissional essa questão que aconteceu. E a primeira coisa é você se livrar de culpa e de vergonha. Ninguém tem culpa por ter sido abusado numa infância e ninguém deve ter vergonha por ter sido. Quem deveria ter vergonha é um adulto abusivo, isso sim, né? E também entender aqui que você não precisa ficar refém. Aqui uma linha que eu acho muito importante para se trabalhar a questão do abuso infantil é a terapia dos esquemas, na qual também eu sou especialista, né? Para a gente, vamos dizer assim, através de técnicas imagéticas, levar a pessoa a entender que o que aconteceu com ela, ela não teve culpa e ela não precisa ter vergonha. Esses são os dois pontos principais. E depois a pessoa entender que ela pode levar uma vida adulta de uma forma muito mais funcional e produtiva. Eu sei que o que eu falei aqui é muito pouco, né? Mediante o que é uma vivência dessa extensão e dessa profundidade, né? Mas eu espero ter criado alguma sementinha, ter ajudado de alguma forma. Eu agradeço quem me solicitou falar sobre esse tema, é um tema tabu, né? E eu estou à disposição para conversar com você ou mesmo para te auxiliar no tratamento, né? Então esse é o meu canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu e está vendo esse vídeo, clica aí no sininho para a gente dar uma profundidade maior ao canal para que ele possa alcançar mais pessoas. Eu sempre trago temas de grande profundidade, né? Os meus novos vídeos falarão um pouco aí, um pouco não, bastante. Eu vou fazer uma série sobre o descontrole dos impulsos, né? Do tipo aqui, jogo patológico, compra compulsiva, tricotilomania, enfim. E quanto mais gente se inscrever no canal, mais esse canal tem força de ir ao ar e levar informações qualificadas para as pessoas, tá bem? E se você quiser que eu fale algum tema aqui no canal, é só você deixar o seu comentário que eu terei um enorme prazer em te atender. Muito obrigada e até o próximo.